pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, um americano conhecido como o rei do networking. E falando do meu estúdio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje falamos com Arthur Guimarães. Ele é o gerente geral da CCCB, que é a Câmara Chinesa de Comércio do Brasil. A Câmara Chinesa de Comércio do Brasil é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo principal fomentar e estreitamento dos laços entre Brasil e China. Arthur estudou na universidade e mora em Xangai, China. Ele tem um mestrado em International Business e é fluente em mandarim. Arthur conversa hoje com a gente que ele está em Belo Horizonte, onde ele está de férias do Ano Novo Chinesa. Com isso, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Olá, Tom. Obrigado. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui hoje. E para você que voltou, está de férias, saiu de tomar chá, agora está tomando café. Qual é essa adaptação? Você adapta lá, volta e adapta aqui. Não é só o fuso horário, né? É a adaptação cultural quando você volta? Exatamente. Hoje eu fico 10 meses na China e 2 meses aqui no Brasil. Então, sempre que é fim de ano e quando começa o Ano Novo Chinês, eu estou no Brasil para poder visitar clientes, para poder estar um pouco com a minha equipe aqui também. E tem que ter essa adaptação mesmo, sair do chá e vir para o café, igual você falou. Lá tem pão de queijo ou não? Hoje já acha no sites de compra online. Hoje o que me faz falta mesmo é açaí, que não tem muito, mas pão de queijo a gente já encontra já. Mas conta para nossa audiência, por que China? O que fez você ir lá? Então, acho que minha história com China começou em 2014, foi quando eu comecei a aprender mandarim. Eu fui para lá pela primeira vez em 2015, de um intercâmbio da faculdade, e assim que eu voltei, no início de 2016, eu comecei a trabalhar na Câmara. Então, uma coisa foi levando a outra. Então, em 2017, eu fui transferido para poder abrir nosso escritório de Xangai, e desde então eu estou por lá. Voltei em 2017 para Xangai, e agora não tem perspectiva de volta para o Brasil. Então você já virou, você que vai levar o pão de queijo e açaí para lá, é isso? Exatamente. Então a vontade fala, vai atrás, não é assim? Exato. Mas seu papel em Xangai qual é? Além, obviamente, de tomar chá, de gerar relacionamento? Isso, nossa proposta é gerar negócio. Então hoje a Câmara tem essa base Brasil e base China. Então a base Brasil é mais focada em atrair clientes brasileiros que queiram ir para a China, tanto para importar, exportar ou investir. E o meu papel com a nossa equipe de Xangai é fazer o fluxo contrário, conectar com empresas chinesas que queiram vir para o Brasil, tanto mesmo para importar também, ou para exportar, ou para investir. Então a gente consegue fazer essa ponte nos dois lados para criar esse fluxo não só Brasil-China, mas China-Brasil também. Porque essa é a impressão que eu tenho aqui no Brasil. Realmente, o pessoal vê o mercado chinês como um mercado que importa para o Brasil, né? Mas minha percepção é que não enxerga o chinês e o China e chineses como um mercado para exportar. Isso, exato. Hoje o Brasil é conhecido como país das commodities, né? Então acho que a tendência nos próximos anos é tentar mudar essa fama nossa para poder exportar serviço, exportar produto com valor mais agregado, porque tem muita oportunidade que a gente não está tirando proveito ainda. Agora, tem uma comunidade de brasileiros lá? Sim. Hoje a comunidade brasileira na China é bem grande, concentra em algumas regiões, mas tem bastante gente por lá fazendo um pouquinho de tudo. Hoje tem brasileiros com restaurantes, com bares, muitas tradings de N indústrias, consulado, embaixada, câmara de comércio. Então é bem variado a atuação dos brasileiros hoje na China. Agora, de começar, que você falou, começar o restaurante, de fazer isso, é fácil para um estrangeiro, o brasileiro especificamente que vai lá?
Então, hoje é muito via relacionamento, né? Então, se você for de Malicuia para a China hoje sem planejamento, às vezes é um pouco difícil, mas muitos dos estabelecimentos hoje do Brasil na China, eles dão certo, mas por conta de um parceiro local, de um parceiro chinês, que o cenário ideal é esse, é você levar o seu know-how, levar o conhecimento, mas ter um local lá para poder guiar em alguns pormenores, para poder agregar o negócio, porque é onde todo mundo ganha, que é o cenário ideal, né? Sim, não, mas acho que isso é o base do relacionamento, de ter alguém, ponto de lança, que conhece e vê, e como você, seu papel é isso. Acho que o fato que você fala mandarim é outro plus, você se relaciona e comunica. Você é tido como estrangeiro lá? Como é que o chinês olha para você lá? Isso, então, hoje, na China, cada vez mais os estrangeiros estão falando mandarim, mas ainda assim, em cidades globais, igual Xangai, igual Shenzhen, igual Cantão, você consegue sobreviver sem falar mandarim, mas em algumas situações mais simples, podem se tornar bem confusas por causa desse problema da barreira linguística, né? Sim. Mas hoje, meu contato maior são com os chineses, então, em muitas feiras, reuniões, a língua que eu uso é o mandarim direto, que é a língua que eles se expressam melhor e que eles ficam mais à vontade de conversar também. Bom, isso vale no Brasil, né? Aqui Exato. Se eu consigo conversar, falo em português, é muito mais fácil, mais confortável. Se eu começo a perguntar e falar inglês, aí muda, né? Mas lá você não se sente, não é tratado como um ET, né? Você é embora estrangeiro, tudo etc., o chinês é receptivo? Isso, o chinês, por cultura, ele é muito receptivo, ele gosta muito de hospedar as pessoas, de receber, jantares, reuniões. Então, essa parte, eles são bem parecidos com o brasileiro. E em Xangai, como é uma cidade muito internacional, a mais da China, que eu diria até, então é muito tranquilo você ter esse contato com o estrangeiro, de ver gente do mundo inteiro. Eu diria que eu era um ET em 2015, quando eu fui para Jiangxi, que é uma província não tão famosa na China, com pouco contato com o estrangeiro. Aí lá sim, lá é totalmente diferente. A experiência de Xangai, a experiência do interior da China são duas bem, bem diferentes. Mas foi recebido do mesmo jeito, você não se sentiu inseguro, vamos usar essa palavra. Não, de forma alguma. A recepção é a mesma, a cultura é a mesma, mas só o contato com o estrangeiro que é diferente. Então, em Jiangxi, eles não estão acostumados, então eles fazem mais perguntas, eles abordam mais a gente, mas em Xangai, que eles são receptivos também, mas eles estão acostumados com esse contato global já. Então, Xangai, vamos dizer, para nossos ouvintes brasileiros, é o bom ponto de partido, então. Isso, exato. Xangai é a cidade hoje mais fácil de se adaptar para se morar na China, então seria um bom ponto de partida para quem quer diminuir esse choque cultural, esse choque com a China. E também independente é um mega mercado, né? Sim. Hoje você tem qualquer indústria hoje, você acha em Xangai, tecnologia, um ecossistema de startup muito bacana, um centro financeiro da China, com a bolsa, então você tem N opções para poder dar esse start na carreira na China ou dar esse start em se mudar para lá. Que eu vi recentemente que o China atingiu 1,4 bilhões de pessoas, né? Na realidade é 1,4. E nesta realidade, um pedacinho de 1 bilhão é um pedação. Então, achar que vai lavar a China como um mercado, acho que não deveria ser nem o objetivo inicial, é de pegar um pedaço e esse pedaço vai ser grande. Isso que eu falo muito para os nossos clientes também que estão exportando para lá, principalmente para alimentos e bebidas. Se você exporta para a China e pega 0,5% do mercado, já é uma fatia gigantesca. Então, você abraçar a China é um erro. Então, você tem que ir por região ou ir parte a parte, porque você não abraça 1,4 bi de pessoas, né? Você não abraça 1/7 do mundo de uma vez só. E cresce agora, mas o chinês ele é ávido para aprender, né? Falamos de inglês, tudo português. E meu caso específico dos podcasts, eu gostaria muito que o chinês, e alguém me falou isso, não, eles olham, eles entendem que um podcast é educacional, eles não enxergam como lazer, como entretenimento, né? Então, o chinês ele investe na educação? Isso, culturalmente eles são muito disciplinados, né? Então, desde que você nasce na China, escola fundamental, ensino médio,
as provas para faculdades, tudo é muito com a base de muita disciplina, de estudar em hora extra, e isso leva também para o ambiente de trabalho. Então, quando você se forma, essa cultura permanece a mesma, de trabalhar muito, de estudar muito, de correr atrás, de estudar uma língua nova. Então, isso está bem enraizado na sociedade em si. Então, nessa de idiomas, eu vi que o seu passado você ensinou inglês. Eles estão ávidos para aprender os outros idiomas. Isso. Hoje, uma das línguas que mais cresce na China de chinês falando, de querer aprender, é o inglês. Uma parte pequena de português, mas ainda assim você encontra chineses que estão dispostos a aprender português, espanhol e outras línguas, mas o carro-chefe mesmo que está guiando a China hoje é as escolas de inglês, é esse ensino da língua inglesa. Semana passada eu fiz um podcast, entrevistei um empresário aqui em Campinas, né? E falando justamente desse relacionamento Brasil-China, e ele comentou que recentemente recebeu um grupo, né, empresários chineses que vieram, e ele recebeu, como que você falou, recebeu eles para um jantar, fez o convite, e ele achou que ele ia falar inglês com esse grupo. E o que ele falou, para meu espanto, sentou e o pessoal falava português. E falaram exatamente isso. Antes desse grupo, desta empresa vir para cá, ele falou que todo mundo estudou português. Então ele falou, então, fiquei bem impressionado, porque quando vem olhar Campinas, olhar Brasil, o grupo que veio falava português. Isso, eles se preocupam muito mesmo de agradar outra empresa ou quem eles estão visitando, então realmente não é de se surpreender com essa situação. Mas o ponto de lance para o brasileiro ir para lá é café, pão de queijo, é futebol. Como é que começa a conversa com o chinês lá? Então, hoje o que o chinês sabe do Brasil está muito baseado nos estereótipos. Então, desde o governo até a empresa privada, até uma pessoa normal na rua, o que eles sabem do Brasil o Brasil é famoso por futebol, o Brasil é famoso por samba, às vezes eles conhecem um churrasco nosso também, mas ainda assim está muito enraizado nesses estereótipos. Eles não sabem muito mais profundamente do que o Brasil pode oferecer, do que o Brasil tem de indústria forte, de tecnologia. Eles conhecem o Brasil que eles veem em filme, que eles escutam das histórias de família, então é muito estereotipado ainda essa relação. Agora, esse acesso do mundo fora, o chinês ele tem acesso? Então, é um outro ponto nessa questão da informação na China. Então, hoje você tem uma série de aplicativos e sites bloqueados, né? Então, os maiores aí, Google, Facebook, Instagram, todos são bloqueados e proibidos na China, mas tudo que a China bloqueia, eles fazem um igual ou melhor. Então, o WhatsApp é bloqueado, beleza, você tem o WeChat, o YouTube é bloqueado, ok, a gente faz o Youku, o Instagram é bloqueado, tem o Weibo. Então, eles têm a forma de espalharem as informações e de terem as estruturas de aplicativos e tecnologias que eles rodam na China, que às vezes não podem trazer do exterior. Bom, então aí uma dica já para empresas aqui, né, indo para lá. Tem que estar lá de alguma forma para poder ter seu site chinesa, ter seu equivalente de Instagram. Então, de achar que seu Instagram daqui está sendo visto lá, não existe. Então, hoje você tem acesso a essas plataformas bloqueadas via os VPNs, né, que são aplicativos que mudam o IP do celular ou do computador para ter acesso a isso. Então, hoje o governo tem ciência que eles existem, eles não bloqueiam 100% desses VPNs. Então, hoje muitos chineses têm acesso ao Instagram, têm acesso a Google, ao WhatsApp, mas ainda assim é uma parcela muito pequena da população. Mas sim, pessoas indo para a China têm que adaptar, de certa forma, as plataformas locais, né? Não, mas até a plataforma local, isso eu digo. Tem que criar o equivalente de um website lá. Isso. Porque não adianta eu ter um website aqui no Brasil, em mandarim, eu tenho que ter esse site, vamos dizer, hosted, né, em China. É isso? Isso, exato. Então, para muitas empresas, eles têm que se preparar para poder ou criar essa plataforma na China mesmo, por exemplo, sites ou plataformas online, ou então verificar se a plataforma que eles usam no Brasil, se é compatível
com o que a China libera. Ah, legal. Bom, isso é um ponto importante. Então, seria se eu achasse que eu posso mandar o link do meu site ou o link para o podcast para alguém em China, ele não necessariamente vai conseguir abrir. Isso. Por exemplo, o Spotify não é bloqueado lá. Então, você tem que ver muito caso a caso do que pode e o que não pode. Tá. Mas esse é o tipo de ajuda que você e Câmara vai prestar para empresas aqui no Brasil querendo ir para lá. Vai ajudar eles se achar esses caminhos, vamos dizer assim. Isso, exato. Todos os clientes nossos, antes de sair do Brasil, eles vão preparados, com material, com workshop. Então, a gente sempre ensina eles como que é o dia a dia na China, como que são as plataformas, o que pode, o que não pode, para não ter nenhum susto durante a viagem, né? Tá. Então, essa equipe que você está falando é a equipe que está aqui no Brasil, aí em Belo Horizonte. Isso, exato. Hoje, esse mês eu estou com a nossa equipe aqui de Belo Horizonte e a partir do mês que vem eu volto para Xangai com a nossa equipe de Xangai. Então, os dois lados da mesma moeda. Isso, que é hoje um dos diferenciais nossos é ter esses dois lados bem alinhados, bem amarrados, que é ideal, porque a China você não faz nada remotamente, né? Então, ter alguém em loco que é muito importante. Bom, aqui também vale, né? Eu falo a mesma coisa para empresas de fora querendo vir para o Brasil. Você tem que ter alguém aqui. Exato. Acho que é qualquer país hoje, né? Você não faz nada à distância. Talvez startar um negócio você faz à distância, mas dando sequência é muito difícil, né? Não, bom, a forma que eu vejo, eu falo muito do networking, de relacionamento. Ainda, embora que tudo vira virtual, etc., mas pessoas gostam ainda de se relacionar com pessoas, né? Aumenta, eu acho, o nível de credibilidade quando está falando com alguém, tá? Então, eu acho que isso não muda. Exato. Depois que criar esse relacionamento, tudo, etc., que você falou, do relacionamento, jantar, as pessoas vindo, depois que se estabelece esse relacionamento, ela se torna virtual, se torna automático, mas o olhar no olho do outro é ainda, né? No Brasil do fio do bigode ainda vale, né? Concordo plenamente. Muito também é por esse gap de gerações, né? Então hoje pessoas mais velhas, eles têm a necessidade de encontrar pessoalmente, né? Então eu falo muito que hoje quem toma decisão na China são pessoas de 50, 60 anos. Então para essas pessoas que são de uma geração diferente dos millennials, né? Das pessoas de 20 a 30 anos hoje, faz diferença ter esse olho no olho, né, que é muito importante. Bom, o startup, esse ambiente de startup de tecnologia, ela é rápida, né? Mas ela tudo começa também por relacionamento. É alguém em algum lugar que conhece um outro alguém, né? Exatamente. Raramente alguém começa até um startup sozinho, ele não está numa ilha, ele está num ambiente, ele está no ecossistema. Exatamente, relacionamento é chave, tanto na China quanto aqui no Brasil, né? Então, e para você, então, daqui um pouco, não sei daqui um pouco, mas terminando suas férias, você volta para lá. A época natural de Ano Novo, porque Ano Novo aqui no Brasil, Estados Unidos, ele é curto, né? O dia seguinte. Mas para a China, o evento, né? O Ano Novo, ele é extensivo, ele é um feriadão, não é isso? Exato, faz parte da cultura deles pararem por um longo período, que é o tempo também que os trabalhadores podem voltar para casa, reunir com a família. Então, é um dos poucos feriados do ano que eles conseguem esse tempo mais livre para poder ter esse momento familiar, né? Então, faz parte da cultura deles mesmo. Porque Nossa. Lá dia 1º de janeiro é um dia normal. Não, mas então eles voltam de fato. Qual é a época que eles voltam depois desse ano novo, agora, em 2020? Então, teoricamente, o ano novo esse ano é do dia 24 ao dia 31. Agora, por causa dessa situação com o coronavírus, eles estão postergando o ano novo. Então, eles deram mais uma semana para poder controlar a situação e tudo. Então, esse ano, atipicamente, vai ser mais longo. Mas, geralmente, é uma semana oficial, mas extraoficial pode durar até um mês. Tá, porque normalmente é a época que naturalmente eles viajam, né? Que você falou. Isso. Não só dentro, fora, pessoal de fora volta para dentro, então é intenso isso. Exato. Toda essa migração, tanto interna quanto internacional também.
Muito bom. E você aproveita e também faz a sua volta a casa, né? Sim, exato. Agora, essa parte de culturação, o que você sente quando você volta para cá? De certa forma, eu tenho que me adaptar, né? Porque a cultura brasileira e chinesa é muito diferente. Não só na parte de comida, mas no meu dia a dia, na forma de interação com as outras pessoas, a questão de hierarquia. Então, todo esse meu dia a dia que eu estou acostumado na China, eu tenho que mudar aqui no Brasil. A hierarquia, explique isso um pouco. No relacionamento, vamos à abordagem de pessoas, é necessário saber o nível da pessoa dentro da empresa para abordar ele? Completamente. Então, você tem que ter um respeito muito maior com a pessoa de alto cargo na empresa, até onde a pessoa senta na reunião, ele tem que sentar no meio da mesa, virado para a porta. Então, toda uma série de passo a passo você tem que respeitar, e também para pessoas mais velhas. Então, eles têm um respeito muito grande com idosos em geral. Então, isso é uma parte muito bacana da cultura deles, que mostra um respeito pela jornada da pessoa, né? Tanto pela jornada de vida, que é a idade, quanto a jornada profissional, que foi até chegar no alto cargo da empresa. E a então, eles têm que ter e muito vivência cuidado. Que é real, né? Isso faz parte. Que Isso. Bom, agora esse Exato. preparo que você falou. Então, para o brasileiro, o empresário querendo ir lá, este sim é o workshop que vocês oferecem, esse entendimento cultural de como abordar. Acho que é importante, é fundamental saber disso, né, antes de ir. Isso, porque às vezes as pessoas pensam, mas só saber isso não faz diferença, mas como entrega o cartão de visita faz diferença, como que brinda, ou como que você vai preparar uma sala de uma reunião, quem senta onde. Então isso tudo junto faz uma diferença enorme no sucesso ou não do negócio. Bom, Arthur, eu sei que seu tempo também é um pouco de férias aqui. Eu quero agradecer seu tempo com a gente. E qual é a melhor forma que as empresas e empresários aqui acham você? Obrigado, Tom. Então, está à disposição tanto no nosso escritório em BH e São Paulo, quanto no site da câmarachinesa.com.br ou por LinkedIn também. Então, para nossos ouvintes, a Câmara Chinesa é isso, é CAMARACHINESA.com.br. Então, câmarachinesa.com.br. Você acha a Câmara, você vai ver o endereço em São Paulo, o endereço em BH e também o endereço em Xangai, onde você fica, é isso? Isso, exatamente. Então, a gente fica à disposição na China, comigo coordenando nossa equipe lá e aqui no Brasil também. Tá. E Arthur Guimarães, Arthur é A-R-T-H-U-R, Guimarães. Então, muito obrigado, então, pelo tempo com a gente hoje, Arthur. Prazer, Tom. Boa semana para você. E para você também, bom regresso. E quero também agradecer nossos ouvintes. Vocês podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast no nosso site, que é bbnbrasil.com, ou principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Podcast Addict. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. E eles são especialistas em pesquisa do mercado, setor agrícola. E mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.